Olá a todos, muito bom dia, bem-vindos à live que a Ericsson está promovendo aqui no Agrotic de hoje. Eu sou Vinícius Fiore, do marketing da Ericsson, estou com o Paulo Bernardoc, diretor de soluções e tecnologia da Ericsson para o sul da América Latina. A gente vai falar de tecnologia, conectividade no campo. Vocês devem conhecer a Ericsson pelo telefoninho que antes existia, um tempo atrás, com Sony Ericsson. A gente está muito além disso. A Ericsson tem quase 100 anos de Brasil, hoje muito focado nas redes móveis. Cerca de metade de todos os usuários 4G do Brasil são conectados pela Ericsson. E agora a gente está falando cada vez mais sobre agronegócio, a conectividade no campo. E o Paulo, nosso especialista em redes, vai compartilhar nos próximos 20 minutos tudo que a gente pensa, tudo que a conectividade no campo pode trazer para a gente. Paulo, para a gente começar direto ao ponto, por que tem sido tão importante falar de tecnologia e conectividade no agronegócio? Isso, a todos. A tecnologia, a conectividade está se tornando essencial, não só para o agronegócio, mas para toda a sociedade. Com o IoT, nós estamos conectando todas as coisas daqui para frente. Eletrodomésticos, automóveis, equipamentos urbanos, máquinas e também aqueles implementos que a gente utiliza no agronegócio, né? E essa conectividade vai digitalizar a economia como um todo, né? Isso vai fazer com que nós tenhamos informação em tempo real, né? Possamos analisar essa informação e dar o feedback para a ponta. Então, um atuador, um sensor, vai poder já agir sobre aquela informação. Ou seja, nós estamos automatizando os processos, né? É por isso que se diz que com o IoT a gente terá uma nova revolução industrial, porque a escala de automatização vai ser muito grande. E você falou do IoT. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a nossa audiência o que está por trás da conectividade das coisas, né? A gente fala muito de 2, 3, 4G, 5G. Se puder explicar um pouco do que está no mundo da conectividade, quais são os padrões e as tecnologias de hoje em dia, Paulo? Claro, Vinícius. Hoje nós falamos muito de 5G, que é a quinta geração de telefonia móvel, né? Mas começamos aqui no Brasil com as redes analógicas, que a gente dizia que era a primeira geração, era uma rede que só tinha voz. Aí veio o 2G, onde a gente massificou a voz, já era uma tecnologia digital. Com o 3G começamos a navegar na internet, era uma navegação ainda um pouco incipiente, um pouco básica, né? O 4G permitiu que a massa, né, uma navegação e uma experiência na internet muito boa, tanto que hoje nós temos streaming, temos vídeo, redes sociais, tudo isso funcionando em cima do 4G. E quando a gente fala de IoT, né, é um conceito que vai um pouquinho mais além da conectividade, não é só fazer uma máquina conversar com a outra, é trazer toda essa informação para um servidor, né? O servidor armazena e disponibiliza essa informação para diversos serviços, para algoritmos de inteligência artificial, para eles analisarem esses dados e mandarem comandos para as máquinas na ponta. E assim, dentro dessas várias possibilidades, tem alguma vantagem de uma, desvantagem de outra? Ou qual geração a Ericsson recomenda para quem vai implementar? Claro, olha, nesse momento nós estamos vivendo o ápice do 4G, né? Então, o 4G é a tecnologia mais difundida. O 5G tem aí, está começando os seus primeiros passos, né? Então, a nossa recomendação é para iniciar uma implementação por 4G, e aí tem uma boa notícia, né? Os equipamentos 4G, eles são preparados para receber o software do 5G também e funcionarem de modo simultâneo, né? Então, isso quer dizer que, colocando o 4G agora, que é a tecnologia mais difundida, quando o 5G se difundir, uma carga de software converte essa estação, esse rádio, para funcionar nas duas tecnologias. Quando a gente fala de agronegócio, a gente geralmente fala de coberturas extensas. E aí entra a questão de qual frequência a gente vai usar, né? Entra uma regra da física, quanto mais baixa a frequência, maior a propagação. Então, nesse caso, a frequência que mais se adapta para esse tipo de aplicação é os 700 MHz. Os 700 possuem um ecossistema muito desenvolvido, né? A quantidade de terminais, a quantidade de dispositivos é muito boa. O ecossistema é bem robusto.
E a gente sabe que ecossistema é um elemento essencial, tanto para ganho de escala, então a gente vai ter dispositivos muito mais baratos, como para inovação, né? Então, alguma coisa que é feita em outro país, do outro lado do mundo, é muito mais fácil trazer para cá, né? Por isso que essa é a nossa sugestão. Legal, Paulo. E você está, assim, a gente está falando aqui de tecnologias celulares, né, IoT celular. E muitas vezes a gente se fala tanto de IoT, é tudo a mesma coisa, é só uma coisinha que se conecta à rede ou tem outros tipos de IoT, Paulo? Não, existem diversos tipos de IoT. Existe desde a IoT com níveis de potência muito baixos, né, que trabalham por proximidade. Então, tem Bluetooth, que aliás é uma inovação criada pela Ericsson. Existe Zigbee também, né? Existe Wi-Fi, né? E todas essas inovações trabalham em redes não licenciadas, né, que são frequências abertas para uso de quem quiser, né? E para IoT de alcance um pouco mais longo, a gente tem também frequências, tecnologias na faixa de 900 e 450, porque qualquer um pode usar. Então, usar uma tecnologia licenciada, que é aquela que eu comentei aqui, que são as operadoras celulares que disponibilizam, eles detêm essa frequência e controlam a implementação das redes, o nível de interferência, e tem como garantir qualidade, né? Além disso, né, a frequência licenciada, né, é uma frequência padronizada, é usada em todo o mundo, em smartphones, dispositivos, aparelhos, câmeras, laptops. Então, o ecossistema é muito rico, né? Assim, você pode pensar em um dispositivo, com certeza você vai encontrar um que trabalha em banda licenciada, que já foi pensado e desenvolvido, né? E adicionaria isso, Vinícius, né? O fato de que se você, né, tem um negócio na agricultura e você depende daquilo, você depende de desempenho, essas redes licenciadas, né, os operadores dessas redes licenciadas, eles têm condições, né, de assegurar qualidade de serviço. Então, tá claro. E você falou um ponto ali, Paulo, sobre o 4G, o LTE, o N700. É o mesmo 4G que a gente usa no smartphone, assim, né? Eu entendo. Sim. Num dos últimos releases do 3GPP, foi padronizado o IoT no celular, né? E é isso que tem levado, nesse momento, essa expansão de conectividade em todas as frentes. Até essa padronização acontecer, o que nós tínhamos era uma conexão de dados comum, como a gente tem normalmente no nosso smartphone. Nesse release, né, que foi fechado em 2016, foram padronizadas duas tecnologias, uma chamada categoria M de máquina, e a outra, Narrowband IoT, IoT de banda estreita. Essas duas tecnologias nasceram durante o LTE, né, e vão evoluir para o 5G também. Então, assim, elas são implementadas hoje em cima do LTE e vão evoluir para o 5G. Essas duas foram pensadas justamente para conexão de máquinas. Então, elas foram pensadas para terem um alcance muito melhor, né? Ela tem uma sensibilidade de recepção muito melhor, então o sinal chega mais longe. Elas consomem menos banda, né? Então elas têm taxas de transmissão mais baixas que a do LTE, então o Narrowband é 150 kbps por segundo, categoria M, 1 megabit por segundo. O consumo de bateria é muito mais baixo, então você imagina um sensor colocado, enterrado na terra, assim, você pode deixar ele por 10 anos ali, você não vai precisar ficar procurando ele para trocar pilha, né? E com isso, né, com essas características, né, é possível colocar uma quantidade brutal de sensores debaixo de uma rede LTE. Se eu fosse fazer isso com smartphones, né, a capacidade não seria tão grande. Então, a ideia foi fazer um padrão mais simples para poder colocar muito mais dispositivos em cima dessa rede. O alcance teórico das duas tecnologias, né, o categoria M chega a 40 quilômetros de distância da estação, né, e o Narrowband IoT chega a 100 quilômetros de distância. A gente até demonstrou essa possibilidade com um dos nossos clientes aqui no Brasil, né. É claro que 100 quilômetros é um caso extremo, a gente queria demonstrar ali o potencial da tecnologia.
E é claro, a 40 ou a 100 quilômetros de distância, a chance de você encontrar uma obstrução na frente é muito grande, encontrar um morro, tal, etc. Mas isso demonstra que agora, né, assim, a gente tem melhores condições, né, de fazer um caso de negócio para o agro que seja viável. E agora, tem um ponto que você mencionou no começo, Paulo, que é o 5G no agro, que assim, a gente ouviu muito falar que o 5G ele cobre uma área menor, enquanto você mencionou 100 quilômetros aí no LTE, no 4G. Então, mas assim, existe uma forma que o 5G vai impactar o agronegócio? Tem um use case claro? Porque acho que em muitos casos ainda o campo, às vezes 2, 3G pode ser suficiente. O que acontece é que a necessidade do campo é tão grande, né, que a conectividade 2G, né, assim, acaba ajudando muito quando ela está disponível. Né? E eu me refiro ao 2G porque o 2G também usa uma frequência muito baixa, ela usa 850 MHz. Então, ela tem uma condição de propagação muito baixa. Agora, o que acontece? Né? A cada tecnologia, a gente vislumbra, a gente dá um passo e vislumbra possibilidades a mais. Né? Então, e isso aconteceu do 3G para o 4G. Né? Quando a gente tinha o 3G, a gente se perguntava para que a gente ia usar o 4G. E hoje a gente vê, né, o quanto de inovação surgiu com o 4G. Né? Assim, aplicativos como Uber, como WhatsApp, tudo isso não foi premeditado. Né? Assim, a tecnologia foi disponibilizada e a inovação criou isso. Né? Então, não vai ser diferente com o 5G. Então, assim, apesar de, nesse momento, o 5G parecer um exagero, né, assim, certamente a demanda vai aparecer para esse tipo de aplicação. Eu posso te dar um exemplo. Uma característica do 5G é o baixo tempo de latência, né, o tempo que a rede demora para te responder. Né. Isso é muito bom, né, para controlar veículos, né, muito sensíveis, por exemplo, um drone. Né? Então, a gente pode imaginar um use case, né, onde um drone faz um sobrevoo, captura imagens para identificação de pragas, né, usando a velocidade do 5G, ele transmite essas imagens para a nuvem, né, para elas serem processadas e identificar os polígonos onde estão as pragas. E a nuvem já devolve para o drone o ponto de que ele deve jogar o defensivo. Então, assim, nesse mesmo voo, na ida, ele identifica as áreas e na volta, ele volta fazendo a pulverização. Né? Isso é um caso de uso bem viável em cima do 5G. Então, respondendo a sua pergunta, apesar de hoje, né, a carência ser até de 2G, né, assim, não faz sentido a gente implementar 2G, vamos começar pelo 4, que já traz muito mais benefício, né? O 4 evolui facilmente para o 5, né? E eu posso falar um pouquinho sobre essa evolução, né, que é bem interessante também, né? E isso vai habilitar um mundo de casos de uso, né? São impossibilidades muito grandes de ter informação em tempo real, levar essa informação toda para a nuvem. Na nuvem rodam os algoritmos de inteligência artificial que já vão devolver para o sensor e para o atuador na ponta a instrução de como ele tem que executar, como ele vai automatizar um processo, uma atividade rural. Né? E quando a gente fala de evolução de 4 para 5G, né, o bacana é que a tecnologia permite a coexistência. Né? É isso que a gente já está implementando nos centros urbanos. O mesmo rádio, o mesmo hardware, né, ele consegue intercalar transmissão 4G e 5G. Né? Então, quando a gente carrega o software do 5G, ele começa a transmitir simultaneamente o 4 e o 5G. Então, você consegue fazer uma implementação bem suave, né? Você não tem que parar tudo, trocar as coisas, não. É uma carga de software que a gente faz remoto nesse rádio. Então, uma rede 4G implementada hoje estará preparada para o 5G em alguns anos. A partir do momento que você tem essa quantidade de informação, naturalmente começam a aparecer modelos de negócio mais sofisticados também. Assim, certamente, outros atores do agronegócio, como empresas de defensivos, bancos que provêm financiamento, tradings que fazem a compra e exportação desses grãos. Todo mundo começa a criar novas tecnologias e novas aplicações em cima dessa conectividade.
É uma coisa assim, a conectividade é meio que o básico, né? Assim, é o essencial para essa roda, para essa cadeia começar a trabalhar. E como é que fica a questão da segurança de dados, Paulo? Porque são muitas informações sendo capturadas. Como que a tecnologia ajuda também a se proteger? A segurança é um tema extremamente importante, né? E é importante que a gente tome essa discussão, né, entendendo os contextos onde ela se aplica, né? Então, assim, existe a segurança da rede, a segurança da rede LTE, a segurança da rede 5G, né? E isso é uma característica muito, muito forte da tecnologia, porque ela é pensada desde o início para ser segura. Então, a segurança foi construída dentro do protocolo, né? É uma coisa bem difícil de quebrar. E assim, não se conseguiu quebrar ainda, né? Então, a segurança do protocolo é muito grande. A gente tem também a segurança da rede como um todo, do desenho da rede, né? As estações, os roteadores, os pontos de comunicação. Esse é um ponto onde nós atuamos também muito fortemente. E as operadoras fazem um trabalho excelente em cima disso. Tanto que não se ouve falar de brecha de dados para as operadoras, né? E as nossas pesquisas com os assinantes mostram que o nível de confiança nas operadoras é muito alto, né? Porque é muito maior que as empresas de internet. As operadoras têm uma reputação boa no que toca a segurança. Existe a segurança, né, de onde esses dados vão ser armazenados, né? Se vão ser armazenados dentro da operadora ou se vão ser armazenados na nuvem. Então a gente tem que pensar, né, quem que está com a custódia dos nossos dados, e tem a segurança do produto em si, né, assim, do equipamento, né, se o equipamento ele foi construído e desenhado com padrões de segurança para que não tenha ali um backdoor, para que ninguém possa acessar o equipamento e tirar as informações ali de dentro. Para encerrar a nossa discussão aqui, Paulo, a gente falou muito de, então, resumir em conectividade, segurança e inovação, aqui a nossa conversa. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o produtor ou empresário do campo que está buscando mais informações, assim, para encerrar, assim, qual que é a mensagem final, o que eles precisam sair daqui pensando? A transformação digital é um caminho longo, né, mas precisa ser iniciado, né? E o primeiro passo para se iniciar a transformação digital é ter conectividade. A partir do momento que você tem conectividade, você passa a ter informação. Com a informação, você passa a trazer análise, trazer conclusões, trazer automação para cima da sua rede. Essa transformação ela não é apenas tecnológica, né? Ela vai ser seguida de uma transformação dos métodos de trabalho, né, de como a fazenda funciona, né? E é nesse ponto que eu entendo que a educação é extremamente importante para você ter pessoas capacitadas em agricultura de precisão, em conectividade dentro do seu time para assegurar que isso está rodando, né? E aí um grande parceiro são os operadores de telecomunicações e a Ericsson, que tem feito já muito disso, né? E o terceiro passo, a gente vai terminar na transformação dos modelos de negócio, né? Assim, vai ter uma mudança grande em como os negócios são feitos. É importante começar, né, esse caminho agora. A Ericsson pode ajudar nesse processo. Então, procure a gente, né, e a gente vai fazer vai se dedicar a fazer um trabalho bem bacana aí para conectar todo esse Brasil, né, para a gente poder dar um salto em eficiência, né? O Brasil é reconhecido como uma potência na agrícola, né? E aumentar a eficiência é uma busca constante, né? A gente viveu a Revolução Verde na década de 70, depois vivemos a biotecnologia em seguida. Assim, a conectividade vai trazer outro salto desses, né? Outro passo adiante que vai levar o nosso agronegócio para manter essa reputação e levar ela além. Excelente. E é com essa visão positiva que a gente encerra essa live. Queria agradecer a quem continuou com a gente, agradecer ao Paulo por compartilhar a visão dele, da Ericsson, conosco. E continue em contato com a Ericsson, seja por quem você já conhece, quanto pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço a todos.